Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thiago aqui e nesse conteúdo nós vamos falar de Taesa, essa transmissora de energia, empresa muito interessante para quem quer ter na sua carteira uma boa pagadora de dividendos ao longo prazo. Vamos falar dos dividendos, a projeção aí para 2024 e vamos falar também do cenário da empresa atualmente e qual que é a visão do mercado a respeito da companhia. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando aqui dos tickets da empresa. Então ela tem aqui 3 tickets de atuação hoje na Bolsa de Valores, começando aqui pela TAE4, que são as ações preferenciais. Depois nós temos aqui a TAE3, as ações ordinárias, e a TAE11, as ações índices. O que chama a atenção na Taesa é que é uma empresa que tem aí um bom histórico de pagamentos de dividendos e está inserido num segmento de transmissão de energia, que é um segmento muito desejado e muito previsível quando nós falamos na geração de caixa. Atualmente ela está com dividend yield na faixa de 6,3% a 6,4%. O que me chama a atenção na Taesa é as margens elevadas. A margem EBIT na casa de 71%. Tem também a margem líquida, que é uma margem interessante da companhia. O fato é que ela está tendo algumas quedas recentes devido a rebaixamentos que teve aí de casas de análise. A gente vai entender um pouco mais de uma delas, que é a respeito da parte dos dividendos. Então aqui a casa de análise traz essa mensagem: dividendos em perigo, segundo aqui a casa de análise, que nós temos que entender que a companhia ela tem aí um momento de investimento que ela está fazendo, né? E lembrando a você que acompanha o nosso canal, as casas de análise elas têm os perfis dela, então a gente não pode simplesmente ser levado por uma decisão de compra ou de venda sem entender e sem aprofundar o nosso estudo sobre a companhia. O fato é que a Taesa está desenvolvendo aqui 4 projetos na faixa aqui de R$ 1 bilhão de investimentos, e o mercado muitas vezes ele tem um comportamento que nós chamamos, principalmente quem tem clube de investimentos, é um mercado um pouco ansioso na parte de empresas pagadoras de dividendo. Então, se você tem um mercado um pouco mais imediatista, você tem que entender e lidar com essa situação, porque podem surgir boas oportunidades. Então, quando eu falo mercado, eu estou me referindo ali basicamente a casa de análise, aí tem ali os investidores qualificados, os investidores institucionais e também os grandes fundos de investimento em geral. A maioria deles não tem perfil de longo prazo, porque é uma característica deles fazer as operações curta e também de médio prazo. Então, às vezes você tem umas recomendações de boas empresas que pagam bons dividendos, tem ali o rebaixamento, mas o critério deles é mais essa estratégia de curto prazo. E eu, como investidor e gosto de analisar empresas boas ao longo do tempo, tenho que ter a minha própria análise, o meu próprio método de investir para não ser levado por algumas indicações que não fazem muito sentido para quem busca investimentos no longo prazo. Então aqui a Taesa com 4 projetos, investimentos na faixa aqui de R$ 1 bilhão. Para 2024, 2025 aqui vai ter uns investimentos bem elevados. Então o mercado ele acaba penalizando a empresa justamente por isso, pelos investimentos. Mas eu vejo as elétricas, e quem já investe em elétricas há um bom tempo sabe que o capex dela é elevado justamente para aumentar ali a parte estrutural e também ganhar market share, ganhar participação no mercado. Então a Taesa aqui eles trazem também a parte da alavancagem, que deve aumentar com os investimentos da companhia. O fato é que a companhia precisa investir para continuar crescendo neste momento. A gente vai entender um pouco mais a respeito do crescimento da empresa, começando aqui pela base de ativos que ela tem hoje. Então a companhia ela é focada exclusivamente na transmissão de energia elétrica. A Taesa tem aqui mais de 4 bi de RAP, que é a receita anual permitida no ciclo 23-24, mais de 43 concessões, tem um histórico de pagamentos consistente, segundo a companhia. A gente vai observar isso, que a empresa paga bons dividendos. Quando a gente olha aqui a parte da matriz energética brasileira, é aí que está um estudo um pouco mais diferenciado, né? As casas de análise não vão apresentar para eu que sou investidor, que estou querendo boas empresas, um estudo mais aprofundado, principalmente ali do mercado a longo prazo. Então, por exemplo, nós temos aqui
essa extensão de rede de transmissão no Brasil, que ela vai de encontro à matriz energética brasileira. O que é a matriz energética brasileira? Ela é composta basicamente pela geração hídrica, né, em sua maior parte hoje, está tendo crescimento da geração eólica e também da geração solar. Então, o que a Taesa está fazendo? Ela está investindo para justamente ampliar e pegar essas fatias de crescimento da matriz energética. Quando nós olhamos aqui, 2027, por exemplo, existe uma expectativa de crescimento forte no total da rede de transmissão brasileira, com crescimento na faixa aqui de 51%. Então, você vê que de 2022 para cá, as empresas do setor elétrico e principalmente as transmissoras vêm investido forte, têm investido bastante na expansão da sua rede, porque elas sabem que precisa atender a um crescimento, uma demanda da matriz energética, justamente esse crescimento eólico e também solar. E eu vejo esses investimentos da Taesa muito coerentes nesse momento. Pode sim ter uma redução momentânea no dividendo, mas isso é um agregador de valor para você que está aí estudando a companhia, está buscando soluções de longo prazo. Quando a gente olha aqui o histórico de pagamento da companhia, o dividend yield, a gente vai observar que ela tem ciclos de bons pagamentos e depois ela mantém uma média dela. A gente pegar aqui, de 2013 até 2016, você vai observar que ela pagou aqui, 12%, 15%, 13% ao ano de dividend yield. Depois ela tem uma redução 2017, 2019, bate 2020, começa a cair um pouco mais o rendimento dela, porque ela tem ciclos de investimento. Toda empresa hoje ela precisa ter os ciclos de investimento. E muitas vezes o mercado, uma casa de análise não vai te passar isso de forma simplificada para você compreender. Por isso que é interessante sempre você estudar e buscar soluções alternativas a essas indicações que nós temos disponíveis no mercado. Depois nós tivemos aqui 2021, 2022 cresceu também, justamente ali pelo IGPM, então a companhia tem um rendimento maior. Em 2023 a gente não tem ainda o fechamento do dividend yield, ela vai divulgar ainda os resultados do quarto trimestre de 2023 na próxima semana, é a previsão o dia 6 de março que a Taesa divulgue. Quando a gente olha também aqui o mapa de dividendos da companhia, nós vamos observar que ela já fez pagamentos aqui, já pagou em janeiro de 2024, depois a gente vai ver o detalhamento dos valores. Ela tem um histórico mais recente aqui em maio, ela gosta de fazer pagamentos também, histórico mais recente, depois pagamentos em agosto, finalizando aqui novembro ou dezembro também ela faz pagamento de dividendo. Então, às vezes essas quedas nas cotações são oportunidades para você que está monitorando a empresa, está estudando a companhia. Lembrando que o nosso conteúdo aqui não tem caráter de indicação de compra, venda das ações. A gente apresenta o cenário, os indicadores, o modelo de negócio da empresa para você ficar bem informado. Quando a gente olha aqui os balanços da companhia, a gente vai começar falando aqui dos dividendos também, para você entender um pouco mais. Trago aqui a TAI 11, as units. Então ela pagou aqui 66 centavos, já em janeiro de 2024. Em 2023 ela pagou R$ 2,91. A gente observar essa linha aqui, ela tem essa média de pagamentos aí de R$ 2 a R$ 3 que ela costuma fazer anualmente. Teve 2021, 2022 pagamentos maiores, R$ 4,50 em 2021 e R$ 4,85 em 2022. Saindo aqui dos dividendos, vamos dar uma analisada na parte dos ativos da companhia aqui para a gente entender o crescimento da empresa. Então aqui, até o terceiro trimestre a gente tem atualização, a companhia está com um ativo total na faixa de 19 bilhões de reais e tem um crescimento. Desde 2022, os ativos da Taesa vêm crescendo. Isso é importante para quem foca em empresas de longo prazo, o crescimento da base dos ativos da companhia. O ativo circulante também cresceu a 4 bilhões e 200 milhões, saindo na faixa de 3 bi 600. O caixa da companhia também evoluiu até o terceiro tri, 1 bilhão e 600, aumentando em relação aí aos últimos 12 meses. O que pode acontecer que com os investimentos que a companhia vem fazendo atual, que são investimentos necessários para que ela possa crescer, pode diminuir um pouco mais o caixa aí nos próximos trimestres, aí vamos ter uma redução nos dividendos. O que nós temos que entender, o mercado hoje está projetando para a Taesa, nessa parte de dividendos, uma faixa aí de 6% de dividend yield para a Taesa, a gente vai analisar aqui. Tem algumas análises que projetam 6,5% a 7%, a gente vai manter esse nível mais conservador
para as ações da Taesa. Então, para 2024, o dividend yield projetado da companhia pode chegar aqui na faixa de 6% para 2024. Com base nessa projeção mais conservadora do mercado, eu trago para vocês aqui uma projeção de dividend yield dos três tickets da companhia, né? A parte das units, as ações preferenciais e também as ações ordinárias. Então nós temos aqui a TAE 11, que são as ações units, a projeção é de R$ 2,10 para 2024. Tem a TAE 4, que são as ações preferenciais, aí 70 centavos, e a TAE 3, 69 centavos por unidade de ação. Lembrando que é uma projeção que a gente mostra para você ter uma direção, para você ter um direcionamento. Na renda variável, tudo pode mudar, tanto para cima quanto para baixo também, quando nós falamos de projeções. Saindo aqui da projeção, o que é importante a gente entender da Taesa é que é uma empresa muito focada na parte do crescimento sustentável. Então, você que está monitorando a empresa, você que está focando aí principalmente no longo prazo, é uma empresa interessante para fazer parte da sua carteira de investimentos focada no longo prazo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço.